Olá, amigos da Paranormal Attack. Estamos muito próximos da festa pagã mais famosa e comemorada do mundo. Claro que eu estou falando do Halloween, mas vocês sabiam que existe uma crença de que todas as almas do purgatório são liberadas para vagar na Terra durante 48 horas no dia da festa do Halloween? E também existe a lenda que crianças nascidas na noite de Halloween nascem com o dom da segunda visão, ou seja, elas são capazes de ver o mundo espiritual. Seria isso uma bênção ou uma maldição? E também falando, que na véspera de Halloween, se você estiver sozinho em casa e ouvir passos atrás de você, não olhe para trás, porque diz a lenda que se você olhar e ver um espírito, significa que em breve você será o próximo espírito a andar no cemitério. E nem preciso mencionar que nunca, jamais se deve jogar Ouija na noite de Halloween. Mas eu sei que tem muita gente que não vai me ouvir, mas como eu sempre digo, não estou aqui para julgar, apenas para lamentar. Para finalizar, eu vou contar 10 histórias sinistras de acontecimentos sobrenaturais e relatos no Halloween. Começando, claro, pelo Brasil e depois indo para o resto do mundo. Salvador, Bahia, Casa das Sete Mortes. Esse de longe é um dos lugares mais assombrados e macabros do Brasil. Conta-se que no século XIX, 7 pessoas foram brutalmente assassinadas dentro da casa. Um crime passional que envolveu ciúmes e herança. Desde então, vizinhos dizem ouvir gritos abafados, passos e móveis arrastando durante a madrugada. E pessoas relatam que, nas noites de Halloween, juram ver luzes que se movem sozinhas na casa. E quem passa por perto do local afirma sentir um cheiro de sangue insuportável, misturado com o odor de centenas de velas derretidas. Estranho, né? Mina de passagem de Mariana, em Minas Gerais. Existe em Mariana uma antiga mina de ouro, onde houve um acidente. Uma explosão mal direcionada acertou em cheio um leito d'água que inundou em poucos minutos a mina por completo, tirando a vida de 11 mineiros que não conseguiram sair a tempo, da mina. Guias locais fazem visitas guiadas à mina e contam a sua história de opulência e riqueza. Porém, com o passar dos anos, esses guias começaram a não querer ir na mina na semana e no dia que acontece a festa de Halloween. E o motivo é de assombrar. Os guias, os visitantes, relatam que ouvem vozes em coro pedindo socorro de dentro da mina alagada. As pessoas também ouvem choro, gritos e nomes de pessoas desconhecidas sendo clamados. Alguns visitantes ainda afirmam que se sentiram assim mãos geladas tocando em seus ombros durante o passeio. Se você iria lá ver essa mina? Terceira aqui é a nossa Barra Longa, Minas Gerais, o Caboclo d'Água. Existe uma lenda de origem indígena que é chamada de Caboclo d'Água. Essas pessoas o descrevem como um espírito guardião dos rios, metade homem e metade peixe. Diz a lenda que esse ser pode ser visto nas águas em qualquer momento do ano, mas que, curiosamente, quando nessa data do Halloween os rios têm cheias e fazem suas transições, os pescadores afirmam ver sussurros nas águas e ver silhuetas humanoides emergindo das águas. Lendas de Joinville. Em Joinville, circulam lendas de antigas bruxas e aparições que, durante o Halloween, moradores relatam sobre as femininas flutuando nas dunas com um cheiro de enxofre insuportável vindo delas. Pessoas que viram essas mulheres, relatam que, além do cheiro insuportável de enxofre, eles ouviam seus nomes sendo sussurrados no vento, como se elas estivessem falando diretamente nos seus ouvidos. Igarapé das Almas, Belém do Pará, considerado um dos lugares mais assombrados e assustadores do norte de Belém. Isso acontece porque, durante a Revolução da Cabanagem, dezenas de corpos foram jogados no Igarapé. Moradores relatam vozes de pessoas pedindo socorro e fantasmas marchando na neblina, e reza a lenda que no Halloween o Igarapé, segundo as pessoas,
respira água, né? Quer dizer, a água borbulha. Eles falam que é o respirar. E mãos saem desse borbulhar das águas tentando pegar os desavisados e puxá-los para dentro dos rios. Indo agora para o outro lado do mundo, Hospital Abandonado de Waverly Hills. Imagina um sanatório que só atendia tuberculose. E uma época que a tuberculose era sentença de morte. Infelizmente, esse hospital ficou famoso por causa das suas 63 mil mortes que foram confirmadas em suas dependências por tuberculose. Esse hospital já está abandonado há muito tempo e ele é investigado por pesquisadores do paranormal e caça-fantasmas do mundo inteiro. Porém, um grupo de investigadores do sobrenatural tiveram uma ideia que vamos fazer assim, uma investigação na noite do Halloween para ver o que dá, e deu muita coisa. Eles ouviram dos corredores vazios barulho de macas sendo levadas de um lado para o outro, gritos de pacientes, e o resultado, eles não ficaram muito tempo lá. Saíram logo correndo, principalmente quando eles viram uma criatura que eles batizaram de Creeper, rastejando pelas paredes e teto. Porém, em 2004, outra equipe de investigação sobrenatural, mais equipada, mais preparada, com mais assistentes, foram atrás desses supostos fenômenos. Eles foram atrás desse Creeper e foram, obviamente, na mesma data, ou seja, no Halloween. Lá eles encontraram uma sombra translúcida que atravessou o corredor de uma parede para outra e depois de gravar essa aparição, todas as câmeras travaram por exatos 6 segundos sem explicação nenhuma e depois voltaram a funcionar normalmente. Castelo de Leap, na Irlanda, chamado de o castelo mais assombrado do mundo, palco de traições e execuções, é outro lugar que recebe visitas de pessoas do mundo todo o ano inteiro. Mas no Halloween ele recebe umas visitas diferentes, que são os investigadores do paranormal e caçadores de fantasmas. Essas pessoas elas vão lá nessa data com o intuito de encontrar algo sobrenatural e não ficam decepcionadas, porque no pior do sentido da coisa, dizendo. Eles sentem cheiro de enxofre e médios que frequentaram o lugar afirmam ter visto uma criatura humanoide em decomposição, observando os visitantes passarem pelo castelo. Né? E segundo os médios que visitaram o castelo, para aqueles que a criatura percebe que consegue ser vista, ela manda mentalmente tragédias que podem acontecer com aquelas pessoas ou com algum familiar próximo do médio ou dos visitantes. E para finalizar, um detalhe que nenhum outro lugar que eu comentar aqui vai ter. A Irlanda é o berço de Samhain, o sabá original que deu origem ao Halloween. Japão Hokkaido, estrada de Urei. Durante o Halloween japonês, que é chamado de Obon, motoristas viajando na estrada de Urei afirmam verem mulheres vestidas de branco, com longos cabelos que chegam à cintura, andando pelo acostamento. Os desavisados desaceleram para perguntar se essas mulheres se precisam de ajuda. E dizem que quando elas olham para o motorista, eles não veem olhos, apenas o espaço onde deveria ficar os globos oculares. Assustados, obviamente, né, eles aceleram o carro e fogem. Já um caminhoneiro relatou que uma mulher com essa descrição acenou na estrada, pedindo carona, mas com medo ele não parou, pensando que poderia ser assalto, e disse que assim que passou por ela, olhou pelo retrovisor e não viu ninguém na estrada. A polícia coleciona boletins de pessoas que acessam essas estradas e desaparecem. Carros, caminhões são encontrados com as portas abertas, sem sinal de roubo ou violência. Essas pessoas nunca são encontradas. E você, o que acha que pode ser tudo isso? Mera coincidência? Ou realmente o véu entre o mundo dos mortos e dos vivos se rompe? Por um momento, deixando que esses mundos, né, se misturem.
Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você acha que realmente as coisas acontecem no Halloween, se devemos evitar a tábua Ouija no dia do Halloween, isso eu tenho que concordar que sim. E lembrando, gente, lá no Paranapiacaba, no dia do Halloween, Paranormal Ataque vai estar lá, vocês podem encontrar a gente passando por lá e fazendo nossas investigações e conversando com as pessoas. Forte abraço, te espero aí no próximo vídeo, até mais.